Mas agora a gente muda de assunto e vamos falar que nós estamos em um período de transição do clima aqui no Amazonas. É quando a gente sai aí do inverno amazônico e vai entrando no verão, naquele calor pesado. Pois é, nessa época algumas doenças costumam afetar mais as crianças. E para falar para a gente sobre quais são essas doenças, cuidados e dar dicas para os pais que nesse momento ficam muito desesperados, a gente vai conversar com o pediatra João Pedro da Almeida, que já está aqui no estúdio do Magazine. Doutor, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. É uma casa que sempre mantém um trabalho voltado à saúde e à prevenção. Muito obrigado pelo convite. Obrigada ao senhor por estar aqui para tirar essas dúvidas, que a gente sabe que as mamães ficam tão com o coração apertadinho quando chega nessa hora, né? Chove uma hora, faz sol. A gente já tem pergunta dos nossos internautas. Dá uma olhadinha aqui na nossa tela. Doutor, quais são as doenças mais comuns que atingem as crianças neste período do ano? Essa mamãe já quer se precaver, né, doutor? É verdade. Bom, nós temos várias são as doenças, né? Nós estamos vivendo um momento muito atípico, né, com esse isolamento. Mas nós podemos colocar aqui duas viroses e uma infecção. As duas viroses é a catapora e o exantema súbito. E um quadro infeccioso chamado impetigo, que muito se assemelha aí com a catapora. São 3 doenças que começam a pegar a nossa criançada no dia a dia, que preocupa. Nomes que parecem complicados, assim, para a mamãe. Verdade. Tem nomes populares disso também? Tem sim. O exantema súbito é também chamado de roséola. É um nome assim mais simples, mais popular. A catapora é a varicela, que todo mundo conhece, né? O impetigo é impetigo ou infecçãozinha de pele, para alguns piodermite. São esses os nomes. São as perebas. O impetigo é aquela famosa pereba. Doutor, ele está com pereba. É o impetigo. Inclusive, a gente tem uma outra pergunta dos nossos internautas aí, telespectadores, que é justamente sobre uma dessas doenças que o senhor acabou de comentar. O que é o exantema súbito, doutor? Muito bem. O exantema súbito, também conhecido como roséola, é uma doença viral causada por um vírus muito comum no nosso meio, e que afeta crianças no período de 6 meses até o mais 3 anos. Pode ocorrer em qualquer momento da vida, até na fase adulta. Mas é nesta fase que ela mais surge nesse momento. E como é que é essa doença? É uma doença em que a criança fica com um quadro febril, 3 a 4 dias de febre. É uma criança que você olha, o estado geral dela é bom, a criança que quando não está com febre, brinca, até se alimenta. É claro que quando ela está febril, ela está mais acuadinha, né? E depois de 3 a 4 dias, o quadro febril desaparece e pinta o corpo. É a famosa pintinha. Doutor, ela está cheia de pintinha, que são manchas avermelhadas que vão se espalhando, começando o rosto, tomando todo o corpinho da criança, e ela não mais tem febre. Isso aí, inclusive, muitas das vezes as mães chegam ao consultório achando que a criança está com sarampo. Ô doutor, meu filho está com sarampo, porque realmente lembra sarampo. A diferença está no quadro geral da criança. São sempre crianças com um estado geral muito bom, a criança brinca, ela come, só tem febre. Já no sarampo não, a criança tem febre, a criança tem rinorreia, a criança tem tosse, a criança refere dor de cabeça, é mais doentinha, você vê a criança mais paradinha. Então, a diferenciação do exantema súbito aí para o sarampo. Exantema ou roséola é uma doença comum na infância. Você tem uma ideia? Semana passada eu atendi 6 crianças no consultório, sendo 3 no mesmo dia. Então, é muito comum essa virose. Bom, a gente está vendo aí que nesse período, principalmente, as crianças acabam não tendo tanto contato com outras crianças porque não estão indo para a escola. Acho que isso tem a ver com a nossa próxima pergunta. Vamos colocar aqui a dúvida dos nossos internautas. A dúvida é o seguinte: essas doenças são transmissíveis, doutor? Sim. Tá? Catapora e exantema súbito são transmitidas principalmente através do quadro respiratório, né? Através das gotículas de saliva, do espirro, da tosse, da mão da criança à boca e depois num brinquedo.
que outra criança manipula e assim vai. Curioso lembrar que nesse momento de pandemia pelo coronavírus, nós estamos vivendo uma situação peculiar. Essas doenças, de um modo geral, ficaram mais restritas. As ocorrências não têm sido tantas quanto a gente espera. Inclusive um paralelo aí está os quadros respiratórios, as gripes e os resfriados comuns, que tanto acometem nossas crianças quando estão nas escolas, quando estão em comunidade. Como essa comunidade hoje é um núcleo só familiar, isso isola um pouquinho mais essas ocorrências, né? Mas são doenças transmissíveis. A varicela, o catapora, é transmitida também pelas lesões de pele, né? Uma diferenciação da catapora, né? Inclusive ela tem em um dado momento um aspecto muito semelhante a impetigo, né? A catapora, ela é uma patologia que gera uma lesão de pele em 5 estágios. Ela começa com uma manchinha, que é a mácula. Essa manchinha vira uma área endurada que a gente chama de pápula, que vira uma vesícula, que é uma bolha líquida clarinha, e depois essa bolha líquida clarinha, ela se transforma numa bolha purulenta, amarelada, rompe e forma crosta. Isso na catapora. Essas lesões, quando a gente olha para uma criança, você vê tudo isso. Quando você olha para uma criança com impetigo, você simplesmente vê uma lesão avermelhada, que é a máculazinha, e a vesícula, bolhas. Você não vê aquele aspecto característico da catapora. Essas lesões líquidas, elas são transmissíveis, tá? Então, a forma de contato, além do respiratório, vai pela roupa, contato com os brinquedos e por aí se dissemina. Nós estamos até vendo algumas fotos, né, que mostram bem isso aí, as lesões de catapora. Inclusive a primeira foto já mostra na catapora uma fase em que ela já está em crosta, né, já passou pelas outras fases, né. O exantema súbito, que nós comentamos na variação do sarampo, né, você observando a imagem, você vê nitidamente, e a primeira impressão que você tem é, poxa, isso é sarampo. O que vai diferenciar do sarampo é, como eu disse, a clínica de doença. Nossa, é muito parecido mas mesmo, são né? muito parecidas. E o impetigo tem como lesão clássica, a lesão de borda de nariz, aí canto de lábios. Mais a parte do rosto mesmo. Ela pega muito o rosto, mas ela se espalha. A diferença aí é que exantema e catapora são virais. O impetigo não. O impetigo é uma infecção bacteriana. Pega dentro da boca também? Pode aparecer lesão dentro da boca? Não, o impetigo não. É a diferença da catapora. Quando você olha para a catapora, ela pega todo o palato, ou seja, o céu da boca, está lá cheio de bolinhas, a bochecha interna. No impetigo não. O impetigo, a área que ela mais acomete é o naso, porque justamente a bactéria gosta de ficar localizada no naso, aonde ela se multiplica. Inclusive o retrato assim do impetigo, quando a criança entra num consultório, numa emergência, é aquela lesão de borda nasal, cheia de crosta, escorrendo uma aguinha e canto de lábio, porque ela coça e coça. Então ela transmite de um lado para o outro. Doutor, né? eu acho que uma preocupação dos pais é justamente quando tudo isso vai passar, né? A gente começa com um quadro febril, depois começam as lesões aí e os pais acabam ficando desesperados porque, de certa forma, é um desconforto até para a criança tomar banho, trocar de roupa, fazer tudo. Quanto tempo para a gente conseguir eliminar, então, tanto a viral como a bacteriana? Bom, a bacteriana vai depender do uso de medicamentos à base de antibiótico. Não tem jeito, vamos usar antibióticos tanto na pele como sistêmicos. A criança precisa tomar, porque são, como eu disse, duas bactérias, é o chamado Staphylococcus e Streptococcus. E elas, se não forem combatidas com antibiótico, a tendência é piorar. E nos preocupa, porque essa é uma patologia besta, mas que pode levar a duas complicações sérias: febre reumática e a chamada glomerulonefrite difusa aguda, que é um quadro renal, é uma doença renal que pode ser, inclusive, importante, levar a criança a uma insuficiência renal para o resto da vida. Deixa eu só tirar uma curiosidade. Adulto pode pegar essas doenças também? Da Pode. Criança, o adulto que está cuidando da criança? Pode. Por exemplo, catapora, né?
Eu tenho um filho de 36 anos, nunca teve catapora. Eu tenho preocupação, porque as filhas tiveram, ele nunca teve. Mas agora ele tem uma filha de 4 meses. Se ela tiver e ele vier a ser contaminado, ela é mais violenta nessa fase no adulto. A catapora no adulto pode levar a quadros de encefalite, a pneumonia, ela é muito mais violenta. Na criança, embora aquele negócio, naquelas crianças imunodeprimidas, crianças mal alimentadas, desnutridas, ela também pode ser cega, né? Já o exantema não, apesar de poder dar até no adulto, é raro, tá? É raro, raríssimo, mas é uma patologia extremamente benigna. Tanto é que não tem vacina, não tem nada. Já na catapora temos vacina, né? A vacina que você faz como prevenção a partir aí do 1 ano de idade, no nosso calendário vacinal. Ela é feita aos 15 meses, na chamada tetraviral, que é feita depois da tríplice viral, que você faz com 1 ano. E se colocam aí 4 vacinas, que é a da catapora, propriamente dita, cachumba, sarampo e rubéola. Você vê que ela se localizou no mesmo nível delas, né? Tempo, né, de cada uma dessas patologias. O impetigo vai depender do tempo de antibiótico resposta da criança. O exantema súbito, em geral, o quadro das pintinhas demora 2, 3, 4 dias. Às vezes tem mãe que fala para você de manhã, no dia seguinte, doutor, sumiu. Mas em média até 4 dias. Já no caso da catapora, prolonga-se um pouco mais, vai o período aí entre o surgimento e desaparecimento de 5 até 14 dias, quando então as crostas se soltam, né? Uma coisa importante, acabar com um tabu. Criança com crosta, só crosta, ela já não transmite mais. Só crosta. Agora, se ela tiver crosta e alguma líquido, vesícula, né? alguma pus, aí ela ainda é transmissível. Porque existe muito essa coisa. Eu normalmente não deixo a criança ir para a escola, porque ela vai sofrer um bullying por estar ali pintadinho. Então, espera limpar a criança. Mas, em geral, é esse o tempo. Dessas patologias, o exantema é mais tranquilo, você não toma antibiótico, você não toma nada. Ela só te incomoda porque é 3, 4 dias de febre que você não sabe o porquê da febre. Você só vai saber quando então ela pinta o corpinho, tá? Essa é a grande diferença. Doutor, eu acho assim que os marinheiros de primeira viagem, né, já ficam logo desesperados. A primeira coisa que fazem é não deixar a criança ir para a escola. Isso aconteceu comigo, porque eu peguei catapora. Não tive as outras, mas eu peguei catapora pequenininha e minha irmã pegou maiorzinha. Inclusive as lesões aparecem até hoje. As minhas sumiram. Mas o que as crianças não devem fazer durante esse período aí? Pegar sol, tomar alguma coisa, comer alguma coisa? Criança com catapora, né, ela deve ser isolada. Por exemplo, não deve haver contato dela com mulheres grávidas, principalmente no primeiro trimestre, porque se essa mulher pegar, pode haver dano ao feto em formação, né? As crianças têm que ser orientadas a não coçar, porque é uma lesão que coça muito. É difícil, né? segurar. É difícil. Mas aí é botar uma luvinha e tal. Porque o que acontece? Se ela coçar, ela pode vir a ter, além da própria catapora, o impetigo, que é a infecção de pele. De tanto ela coçar, o bichinho que está na pele, ele entra e produz secundariamente uma infecção com a necessidade de antibiótico. Então, orientar bem a criança, pedir ela para coçar com o dorso, nunca com a unha, né? Banhos, fazer banhos, tem os unguentos, né, da vida, né? A vovó gosta muito de pegar maisena com água gelada, né, fazer ali um preparado e passar. Ou deixar criança. De molho, né? Deixar Grajiru, de molho para aliviar. Também. Quem nunca teve grajiru? É verdade. Vamos para a próxima pergunta? Coloca aqui na nossa tela. A nossa próxima pergunta, doutor, é dessas doenças, né? Um outro problema que pode aparecer nas crianças é a apendicite. É comum isso acontecer nos pequenos? É sim, tá? Qualquer idade, até um bebê pode ter apendicite. Ela é mais prevalente na faixa de idade a partir dos 5 anos, tá? Até a segunda década de vida, mais ou menos. Mas, na realidade, até a fase adulta, a qualquer época. Dos quadros de dores abdominais e evoluções cirúrgicas, a apendicite é o que mais assume o patamar de ocorrência no mundo infantil, tá?
Quando uma criança tem apendicite, como é que isso vai surgindo no dia a dia da mãe? É aquela criança que começa com a história de dor abdominal, uma dor abdominal que é cada vez mais crescente, apesar de você dar um remedinho. Normalmente você quer dar um remédio para eliminar gases, porque acha que vai ajudar, e ajuda muitas das vezes. Aí você dá um Luftal, Simeticona, outra droga qualquer, aí você vai dar um antitérmico, né, dar um antiespasmódico, só que a dor, ela não alivia. Eu costumo dizer o seguinte, que a dor começa em casa e termina numa sala cirúrgica, porque ela é agora, não tem volta. Ela não tem volta. É claro que se a criança está com a dor, não existe aquela criança que passa 3, 4, 5 dias com uma dor. Né? Não vamos pegar qualquer dor e sair correndo para uma emergência. Não vamos. Mas vamos estar atentos para os seguintes sinais. A criança com dor, você deu o medicamento, a dor só está aumentando e a criança começa então a assumir aquilo que eu chamo de posição antálgica, se dobra sobre si mesma, assume uma posição fetal, cruza os braços sobre o abdômen, ou então que o popular diz, ele está puxando da perna e com dor. Isso é apendicite, é uma coisa que o popular, né, está no popular isso e é uma verdade mesmo. Né? Então, observando esses sinais, mais criança com febre, criança que está vomitando, criança que pode estar apresentando até diarreia, muito nauseada, que rejeita a alimentação, que você olha se essa criança está doente. Ela vai precisar de diagnóstico complementar, que só numa emergência vai ser possível fazer, né? Doutor, inclusive a gente tem a história da Marjorie, uma menina de 10 anos que inclusive descobriu, precisou passar por uma cirurgia, os pais ficaram bem assustados. Lembrando que essa reportagem foi feita antes da pandemia e a gente vai conferir agora, olha só. Marjorie lembra direitinho o dia que passou mal na escola. Eu estava na aula e eu pedi para uma das professoras para eu ir ao banheiro, querendo vomitar. Quando chegou na terceira aula, eu falei, eu estava já com aquele enjoo, com aquele gosto de vômito na minha boca, e eu fui correndo pro banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, já fui vomitando da pia até o vaso sanitário. O caso era sério e demorou para ser diagnosticado. Só depois de uma noite longa que na avaliação médica deu apendicite. Fez ultrassom, não deu nada. Fez tomografia, também não deu nada. E no exame de sangue deu uma pequena infecção. Né? Mas de que infecção? Ninguém conseguia descobrir. E o médico, como trocou de plantão, trocou também, foram 3 médicos, na verdade, em um plantão. E no terceiro foi um médico também muito bom. E ele falou, não, eu não vou poder liberar sua filha para casa porque eu tenho que descobrir de onde é esse vômito. Né? Porque ela vomitou na escola 3 vezes, vomitou no hospital mais 2 vezes. E aí ele falou assim, vamos fazer exame de urina para ver se não é infecção urinária. Não deu também nada. E aí ele falou, vamos esperar a doutora, uma cirurgiã pediatra chegar, 5 da manhã, para ela diagnosticar. Só às 5 da manhã que foi diagnosticado? Sim, passamos a noite no hospital e ela no soro a noite toda. E aí quando a doutora chegou e ela fez o exame de toque, e ela, na hora, disse logo, é apêndice e ela precisa operar. A mãe ficou nervosa e o pai teve que entrar em ação para autorizar a cirurgia. Primeiro ela chamou a minha esposa, ficou conversando lá fora. Aí eu fiquei com ela dentro da enfermaria, né, que ela estava. Aí ela ficou conversando, depois ela me chamou. Quando eu cheguei lá fora, que ela não queria conversar na frente da Marjorie, ela já estava desespero, chorando. Eu não sabia nem o que era, na verdade. Aí ela foi explicar tudo para mim e ela desesperada, chorando, a mãe dela. Aí eu disse, não, se tem que fazer a cirurgia, vamos fazer a cirurgia, não pode fazer nada. A Marjorie é uma criança muito ativa, que ama dançar e tem o coração cheio de amor. Você tá chorando, Marjorie? E que sempre estiveram no meu lado em tudo que eu faço e que eu quero fazer. É bom ter o papai e a mamãe do lado, assim? Agora é só esperar a recuperação e voltar a fazer o que mais gosta,
dançar. E aí, na recuperação, você tá cumprindo tudo direitinho? Tô, só não posso fazer, tipo, pra trás, essas estrelinhas, essas coisas ainda, ponte, Mas o que você quer mesmo é voltar a dançar. dança. Doutor, a família inteira está ali aliviada, mas é um sufoco. A gente nem imagina, às vezes, que uma criança pode passar por isso. Verdade. É uma ocorrência, né? E que um detalhe, essa criança aí não estava febril, né? A apendicite, ela pode começar sem febre. Ela pode, inclusive, a criança ir para um centro cirúrgico sem febre. A febre surgir depois. Não necessariamente o diagnóstico será dado pela febre, mas por um conjunto de sintomas que vão determinar ao médico, naquele momento, o diagnóstico. É importante, que eu gostaria de deixar aqui claro, criança doente fica em casa. Hoje a gente está com essa coisa, né, de ficar em casa, mas lugar de criança que começa a adoecer, começa uma dorzinha aqui, começa uma febrícula ali, em casa. É uma forma de proteger a criança, observar a criança e, principalmente, de respeito e proteção ao filho de alguém. É verdade. Então, Doutor, isso inclusive, é eu importante. tenho um questionamento para fazer para o senhor. Vamos colocar aqui na nossa tela, olha, é justamente em relação a esse período que o senhor está falando. Em relação ao período de transição entre o isolamento e o retorno das aulas, no que os pais devem prestar ainda mais atenção para evitar essas e também outras doenças na hora que essas crianças assim se unirem. Nós vamos viver um momento totalmente atípico, né? Estamos com crianças dentro de casa há muito tempo, assim como já temos adultos que estão cansados de estar dentro de casa, temos crianças que estão doidas para rever seus amiguinhos, para brincar, para se divertir, principalmente aquela que é mais isolada, que não tem outros irmãos, né? Então, o que temos que fazer? Reforçar junto às crianças aqueles cuidados de higienização das mãos, do uso de máscara nas crianças maiores, né? De reforço mesmo de tudo aquilo que a televisão está passando, que os canais de informação estão transmitindo, de cuidados respiratórios, de higienização das mãos, de abraços, né? Procurar dizer para ela, olha, você não deve abraçar. Quer dizer, é aquela coisa de reforço educativo, né? Sabemos que é difícil, né? Sabemos que o papel das escolas, de professores, de merendeiras, de auxiliares de ensino, terá que ser muito grande, porque senão nós vamos ter ali um núcleo que até então estava preservado, né? Nós vamos ter um núcleo bem mais exposto e pior, levando para casa, né? E contaminando outros, e aí a gente vai ter uma situação que vai transbordar mais uma vez para a gente. Cuidado nunca é demais, essa é a nossa dica para todos que estão nos assistindo. Doutor, muito obrigada pela sua participação, tenho certeza que a gente conseguiu esclarecer muitas coisas, até para as pessoas que não são mamães aí ainda, no meu caso. Obrigada. Eu agradeço aí a participação, o convite, né? É sempre um prazer estar num programa como o de vocês, o Magazine tem uma audiência muito grande no Amazonas, né? E estamos sempre dispostos e à vontade para vocês.